E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque, deixando os mandamentos de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenaste. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E ouvindo outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isto é, o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? Ele dizia: o que sai do homem, isto é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Amém, irmãos? Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, é muito bom nós podermos estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, adorando o nome do Senhor juntamente com todos aqui, né? Sendo falta hoje do nosso querido irmão Arnaldo, da irmã Cileia, que são pessoas que estão sempre vindo aqui com a gente, né? Uma ela também não tem vindo sempre, mas também sentimos a falta da nossa irmã, não é isso? Irmã Sandra, perdão, ela está ali, irmã Sandra. Que Deus venha abençoar os irmãos que aqui se encontram, mais e mais, né? Bom estarmos aqui na presença do Senhor. Irmãos, esse é um texto, não quero me alongar, está cansado, né? Bem cansado, mas quero dizer para os irmãos, muitas vezes nós vivemos dentro de uma sociedade evangélica, mesmo sendo evangélica, mas uma sociedade muito tradicionalista, e não só tradicionalista, mas vigilante nas ações e nos comportamentos das pessoas. E isso não é que chega a ser ruim, mas nos inspira a termos certos cuidados em relação a certas coisas. E por que eu falo isso? Porque na nossa visão nós sempre estamos fortalecidos com a capacidade de juízo, de julgamento. Nós nos fortalecemos acreditando que podemos produzir juízos sobre as ações das pessoas. E muitas vezes nós fazemos juízos com base, evidentemente, naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós imaginamos
ser verdadeiro ou ser positivo. Então, vira e mexe, nós vamos observando que o nosso comportamento também é de alguém que deixa de fazer certos princípios que a Bíblia determina, que faz misericórdia com a vida de alguém, porque a gente o condena a alguma certa situação. Às vezes porque a pessoa veste uma roupa que a gente não veste, às vezes porque a pessoa come um alimento que a gente não come, às vezes porque a pessoa fala de um jeito que a gente não fala, às vezes porque a pessoa está num lugar que a gente não estaria, então a gente acaba condenando aquela pessoa com as nossas palavras. Nos encontramos muitas vezes condenando aquela pessoa, conduzindo de certa forma aquela pessoa a um julgamento na nossa mente. Nós o julgamos por conta do princípio que nós consideramos ser o certo. Glória a Deus. Aí nós, quando vamos ler essa palavra, a palavra do Senhor fala a respeito dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus, que se reuniram ali com o Senhor a comer. E naquela época eles não comiam com talher, com garfo, com faca, com colher. Não era assim. Naquela época a comida era colocada num lugar normalmente, ou era numa grande mesa, ou a mesa era servida no chão mesmo. Era colocado um lençol, uma coberta no chão, limpava o primeiro local, botava aquela coberta ali no chão, ou uma espécie de esteira, e ali botava a toalha por cima, e pegavam as comidas e colocavam as comidas ali. Então quando chegavam ali, sentavam-se todos e começavam a comer, todo mundo ali, um do lado do outro. Mas como é que era? Cada um pegava o seu prato ali individualmente? Não, não era bem assim. Todo mundo tinha o seu, ali a comida era comum. Então como funcionava? Tinha ali, vamos supor que fosse um arroz, vamos supor, o arroz ficava ali para todo mundo pegar. Então normalmente a pessoa apoiava com o braço esquerdo no chão, porque estava sentado ao chão, apoiava com a mão aqui, e com a outra mão ele pegava a comida e ele comia. Vocês devem lembrar daquele texto que Jesus ele fala assim: olha, perguntaram ao Senhor quem o iria de traí-lo, e Jesus fala: aquele que mete comigo a mão no prato. Certo? Por quê? Porque a pessoa molhava o porcado, então pegava ali um arroz, ele amassava o arroz, e ali no molho, vamos supor que tivesse um molhozinho ali, a pessoa molhava aquilo ali no molho e comia. Então, por tradição, os judeus, os israelitas, eles já costumavam lavar as mãos. Ora, quando a gente olha para o ato de lavar as mãos, é evidente, é notório que nós vamos dizer, realmente, se hoje, comendo com um talher, com garfo e colher, é importante lavar as mãos, imagina então, pastor, comendo daquele jeito, será para todo mundo botar a mão na mesma comida? É claro, pastor, que o bom era lavar as mãos. Sim, é verdade. Mas então por que Jesus ele fala a respeito daquilo ali? Porque nós, quando os discípulos começaram a comer ali, sem lavar as mãos, os fariseus, eles começaram a criticar porque os discípulos não estavam lavando as mãos conforme tradição. Só que a crítica não era no pensamento: olha, pode vir uma bactéria, pode vir alguma coisa, uma contaminação por conta da sujidade, possível sujidade na mão, e contaminar um ao outro e ter um problema sério. Não, mas era: olha, está vendo aí? Eles se acham, mas nem a mão eles lavam. Eles não cumprem com as regras que nós cumprimos. Deu para entender? Eles não cumprem com as regras que nós estamos acostumados. Quer dizer, nós temos muito mais higiene que eles, nós temos muito mais limpeza do que eles. Então Jesus ele vai falar para eles, a partir dali Jesus começa a falar para eles como que Deus estava examinando o comportamento do ser humano. Então o Senhor ele fala assim: olha, vocês estão nos criticando porque os discípulos estão comendo sem lavar as mãos, com a mão por lavar,
Mas bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A hipocrisia é algo tão terrível, irmãos. E muitas vezes nós nos colocamos como hipócritas. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele está honrando com os lábios, mas o coração está distante. Por que ele fala isso, irmãos? Porque a aparência deles era maravilhosa, mas o coração não era de adoração. O coração não era de comunhão. O coração era de observação. O coração era de olhar a falha daqueles que estavam sentados à mesa com eles ali. Irmãos, e quantas vezes acontece isso na sociedade cristã, no meio do povo evangélico, não é? Pessoas reparando os outros, pessoas falando mal do outro, pessoas dizendo, esse aí não pode ser crente do jeito que ele está, porque um tem barba, esse aí não é crente que usa barba, porque o outro tem bigode, esse não é crente que usa bigode, porque o outro tem o cabelo, né, curto, mas esse não pode ser crente. Irmãos, nós precisamos tomar conta das coisas que são mais importantes da nossa vida diante do Senhor, da nossa comunhão com Deus, da nossa adoração verdadeira e sincera ao Senhor. É evidente que Deus julgará todas as coisas. Deus julgará todas as coisas. E quando nós falamos que Deus julgará todas as coisas, quem somos nós para achar que não seremos também por Deus analisados? Amém. Glória a Deus. Então, como nos colocarmos acima de alguém se nós mesmos somos também pecadores? Então, ao invés de a gente condenar os outros, nós precisamos olhar para a nossa própria vida para saber se estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Se estamos fazendo a nossa parte. Irmãos, eu fico assim às vezes analisando, porque tem pessoas, o prefeito Ronaldo, que talvez não venham aqui porque é uma loja, porque é um salão, porque não tem a aparência de igreja, é um grupo de pessoas num lugar humilde, num lugar pobre, num lugar simples, à beira da rua, sem privacidade, praticamente, não é? E não vem. E isso muitas das vezes, talvez a pessoa vai falar assim, mas não vou naquela igrejinha, uma igreja fundo de quintal, uma igrejinha, meu irmão. O que eu quero te dizer é muito maior do que o espaço que nós estamos, o ambiente que nós estamos. O que nós estamos pregando é muito mais importante que a estética, do que a aparência que nós podemos ter. O que nós estamos pregando é que a salvação vem através de Jesus. E um homem sem Cristo, ele pode ter todas as alegrias deste mundo, mas ele não vai ter a vida eterna que o Senhor, somente o Senhor pode nos conceder. Então não adianta ter todo o aspecto de grandiosidade se o nosso nome não estiver no livro da vida. De que adianta termos toda a pomposidade se o nosso coração ausentar da presença do Senhor? Amém. Se a nossa mente estiver longe de Deus, de que adianta? Glória a Deus. Então nós hoje estamos em tão poucas pessoas, mas é melhor estar em poucas pessoas com o coração sincero do que no meio de uma multidão com falsidade. Diz a Bíblia, irmãos queridos, é melhor estar onde há luto do que onde há festa. Porque onde há luto, as pessoas fazem uma reflexão da própria vida e começam a contar os seus dias olhando, poxa vida, a pessoa era tão boa, a pessoa era tão gente boa, e de repente aconteceu nessa morte, do nada a pessoa veio a falecer. Poxa vida, isso pode acontecer comigo. Dizem, né? E a gente acredita nisso porque somos os seres pensantes, que o ser humano é o único ser capaz de prever a sua própria morte. Prever em que sentido? Não prever em que vai morrer, mas ter certeza de que uma hora ele vai morrer. Os animais, eles não sabem que vão morrer, não é? E dizem, né? Mas o homem, o ser humano, tem consciência de que um dia ele vai embora desta terra. E por que eu digo isso, irmãos? Porque muitas vezes é somente na hora da morte que o ser humano ele vai parar para analisar que ele não é nada. Porque até ali, muitas vezes, acontece na vida de outros, problemas, e a pessoa continua achando que ainda é alguma coisa.
Então, o primeiro ponto para estarmos na casa de Deus, irmãos queridos, é reconhecermos que nós não somos nada. E nisso nos alegra estar aqui, porque a perfeição não está no pastor. Eu, pelo contrário, sou pecador e falo necessitado de Deus, mas a perfeição não está no próprio Deus, que nos deu o Espírito Santo e nos deu também a palavra dele. Então, quando nós lemos a palavra, ela põe a régua num nível tão alto, irmãos, que nós olhando para ela, nós temos que nos humilhar, porque Cristo está dizendo: olha, não lave só as mãos para matar a bactéria, não lave as mãos para não ter um problema viral, um problema bacteriano, mas lave o coração para ter o teu nome escrito no livro da vida. Lave a tua mente para que a tua mente te proporcione coisas maravilhosas, porque ele diz aqui que do interior do coração do homem, irmãos, é que vem coisas que o contaminam. Nada afora que entrando nele possa contaminar. Ele fala no sentido do alimento que o homem estava comendo ali. Comer o que você quiser, não é um problema comer, mas preste atenção no que você pensa, preste atenção no que você fala, preste atenção no que você faz, porque é do interior do coração do homem que saem as coisas que vão produzir a direção para o homem, irmãos. Se o coração do homem é tenebroso, a atitude desse homem vai ser também. Se o pensamento desse homem é um pensamento de derrota, as atitudes desse homem não vão levá-lo à vitória, ele só vai ter derrota, porque o que ele pensa é derrota. Se o que passa no coração do homem, irmãos, é tristeza, não é? Ele vai viver uma vida para baixo. Por quê? Porque o que ele mantém no coração dele é aquilo que vai fazer a vida dele girar, naquele sentido, é naquele caminho. Mas se no coração do homem tem amor, vai ser isso que ele vai semear. Se no coração do homem tem perdão, vai ser isso que ele vai semear. Se no coração do homem tem bons pensamentos, serão boas palavras que ele vai semear. E quando ele semear boas palavras, alguém vai olhar, irmãos, e sabe o que vai fazer? E vai falar: poxa vida, imagina alguém olha e fala assim: rapaz, você é uma bênção, Deus te formou para a glória do seu nome. Sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa muitas vezes está triste, talvez pensando em tirar a própria vida, mas a pessoa ouve aquela palavra e fala: sabe uma coisa? Essa pessoa falou que Deus me ama, Deus, o Senhor me ama, e muitas vezes ela vai abrir as portas do coração para o Espírito Santo transformar a vida daquela pessoa, irmãos, sabe? Transformar a vida daquela pessoa, porque aquela pessoa estava precisando de uma palavra muitas vezes, mas muitas vezes o nosso coração, ele se fecha, como se a salvação só pudesse ser dada para aqueles que estão enquadrados dentro de um perfil que nós consideramos um perfil para ser salvo. Mas muitas vezes não é assim, irmãos. Deus quer salvar aquelas pessoas que estão lá fora, Deus quer salvar aquelas pessoas que estão na prostituição, Deus quer salvar aquelas pessoas que estão nas drogas, Deus quer salvar aquelas pessoas que estão no baile funk, Deus quer salvar aquelas pessoas que estão no carnaval, Deus quer salvar aquelas pessoas que estão envolvidas no mundo do crime. Deus quer salvar todas as pessoas, irmãos. Só basta a pessoa olhar e reconhecer que ela precisa do Senhor, que ela é pecadora, que ela depende de Deus, que ela precisa de alguém que seja mais forte do que ela para transformar a sua vida. Quando ela identificar isso e entregar ao Senhor a sua vida, Deus muda o caminho da pessoa. Deus tem poder para mudar, mas nós precisamos purificar os nossos corações e a nossa mente, né? Porque o que contamina o homem, diz no versículo 20, é o que sai do homem, isso é o que contamina, não é? E ele fala, do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Não é? Então, quando a pessoa chega a matar, muitas vezes ele já planejou o assassinato. Quantas vezes a pessoa chega a roubar, muitas vezes a pessoa ficou dias ali projetando o furto, o roubo. Não é? Quantas vezes a pessoa
faz a maldade, ela fica dias ali, horas e dias, projetando a maldade para fazer. Então aquilo que está no teu pensamento, que você alimenta no teu coração, é o que vai dar a direção da sua vida. Se você quer ter uma casa abençoada, então comece a ter atitudes boas. Se você quer ter um trabalho abençoado, comece a você mesmo a semear sementes de bondade no seu trabalho. Se você quer ter uma vida na igreja abençoada, faça a tua parte, porque aquilo que está dentro do teu coração é a única coisa que você pode oferecer para alguém. Porque não adianta, irmãos, como é que você oferece alguma coisa que você não tem? Dê aquilo que está no teu coração. Portanto, se o teu coração tem coisa ruim, então não dê. Peça a Deus para libertar o teu coração das sementes do mal. Peça a Deus para purificar os teus pensamentos. Quando ele fala dos maus pensamentos, há dois tipos de pensamentos. A Bíblia diz em Hebreus que a palavra do Senhor ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Existe um pensamento que é o que passa na mente do ser humano, e existe um pensamento que é a alimentação do intelecto do homem para a sua própria vontade. Então muitas vezes um ser humano está andando, passa um pensamento ruim na mente dele, o que ele faz? A poder do sangue de Jesus, eu não aceito esse pensamento no meu coração, e o pensamento vai embora, ele repreende o pensamento ruim. Mas muitas vezes vem um pensamento, aí ele alimenta o pensamento, ele dá sustento para o pensamento mal, e aquele pensamento mal só vai crescendo. Sabe que pensamento, está vendo aqui? Fez mal para mim, mas deixa aqui, ó. Na hora que ele se levantar, eu vou fazer isso. O pensamento da pessoa alimentando o mau pensamento, né? Olha lá, eu fui esperar, me atendeu mal, mas hoje eu vou voltar lá, né? Na hora que eu falar, se me falar alguma coisa, mas eu vou soltar os cachorros em cima dessa pessoa. Quer dizer, a pessoa já vai armado com o mau pensamento para chegar num lugar e despejar tudo em cima de alguém ali. Então o que a Bíblia está falando? É do interior do coração do homem que vem isso aí. O que a gente precisa fazer? Jesus não me deixa ser como o mundo é. Jesus, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Jesus tem misericórdia de mim. Eu não sou formado para ser igual ao mundo. Eu sou formado para ser igual ao Senhor Jesus Cristo. Eu fui formado pelo Senhor para ser uma nova criatura todos os dias, viver para a glória de Deus. Então, Senhor, limpa o meu coração de tudo que é mal. Louvado é o nome do Senhor. Essa semana eu estava em casa, irmãos, e começou um cheiro ruim na minha água. Fui lá, comprei uma escada, subi na minha caixa. Cheguei na minha caixa, ela estava meio mal tampada. Eu não bebo a água da minha casa, a água da nossa casa, a gente bebe água mineral, de galão. Mas eu tomo banho e utilizo no dia a dia, sim, mas não para beber. E a água estava com cheiro ruim, eu abri a tampa da nossa casa, tampa da caixa da nossa casa, e estava com barata lá dentro, estava mal tampada a tampa. O barato entrou, da última vez que eu limpei a caixa, entrou barato e morreu, ficou fedendo. Eu arranquei a água, tirei a água, lavei a caixa, joguei fora aquela água toda, liguei a bomba, meti cloro para cima, caiu na caixa, a água ficou cheirosinha. Aí, quando chegou ontem, eu não fui para a igreja, bem, querendo ficar em casa, assim, precisava, e fiquei. Mas aí, irmãos, não descansei. A gente estava desde a outra semana direto na igreja, direto trabalhando e fazendo, e indo para cá, indo para lá, indo para cá. Segunda-feira fomos para o culto, domingo, sábado passado, sexta, quinta estivemos aqui, quarta lá, terça ensaio, segunda ensaio, domingo na igreja, e tem sido assim. Então a gente, falei, amanhã, aí não vou. Irmão, mas quando eu fui ver, minha mulher começou a reclamar, e Daniel, está um cheiro nessa água. Eu pensei, mas como pode? Acabei de limpar a caixa d'água. Deve entender? Como é que pode estar cheiro ruim na água se eu limpei a caixa? Limpei a caixa, botei a água. Aí peguei a mangueira no meio do caminho assim, tirei. Quando cheirei a água do poço vindo com mau cheiro, fui olhar o poço artesiano, eu tinha esquecido de botar uma cobertura na tampa. Alguma coisa tinha caído lá. Deu para entender? Então, às vezes, irmãos, a limpeza ela é superficial. Então, ontem eu fiquei lá,
meti a bomba, fui esgotando o poço todinho até acabar a água toda, bati bastante na água para ver se revolvia aquilo dali, que às vezes caía uma lagartixa, às vezes podia cair algum bicho pequeno, não é? E fui limpando até a água melhorar, até a água melhorou, tirei aquilo tudo. Quando cheguei hoje, ainda estava com um pouco de cheiro na caixa, esvaziei de novo e botei uma outra água. Não adianta, irmãos, nós precisamos estar puro, estar limpo, lá da raiz, da origem, não é? Então, se às vezes a pessoa tem um problema, irmãos, contra alguém e o coração está cheio de mau pensamento, ele precisa perdoar, ele precisa se arrepender, limpar o mau pensamento, porque tem gente que fala assim, olha, hoje eu não vou falar nada não, porque hoje ele não falou nada, eu vou ficar quieto, deixa quieto, achando que isso vai resolver. Não, você só está esvaziando a caixa, você precisa limpar o poço, meu irmão, aonde sai a água, é ali que tem que sair pura. Não é você esperar para responder a pessoa com malcriação no outro momento, não, é você não responder assim, é você dar amor àquele que deseja o seu mal. Aleluia. É você fazer o bem àquele que faz o mal para você. É dar aquilo, irmãos queridos, que melhor podemos, é dar o amor, é dar a paz, mesmo a pessoa merecendo algo ruim. Não é? Versículo 20 aqui, né? Não é isso? Então ele diz que o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Aleluia. Então nós precisamos tomar cuidado naquilo que nós estamos fazendo, irmãos, falando, pensando, projetando a nossa vida. Projete boas coisas, semeie coisas boas. Irmãos, eu falei semana passada aqui que a psicologia fala de tanta coisa, sabe? Tem gente que quer substituir a Bíblia pela psicologia. Ô, irmão, posso ser sincero? Não precisa. Se você for fiel a Deus, meditar na palavra de Deus, entender a palavra de Deus de verdade, você vai entender todo o segredo para ter uma vida em paz, um pensamento de paz, um coração em paz. Porque a própria palavra de Deus vai alimentar, irmão, do teu coração de paz. E aí pode ir, mas não substitua o psicólogo pela Bíblia. Eles falam assim, olha, bom pensamento atrai boas coisas, mas a Bíblia está dizendo para nós, irmãos, isso. Não é que o bom pensamento nosso vai atrair, porque às vezes a pessoa fala, não, eu vou pensar bem do Eutico, que eu pensando bem do Eutico, eu vou receber coisa boa da vida. Meu irmão, se o pensamento não for sincero, você só está limpando a sua caixa d'água, mas o poço continua jorrando água suja. Então não faça isso. Tenha um coração bondoso com sinceridade, mas está falando mal de mim, mas não importa, estão falando mal de você, mas você vai falar bem. Ah, mas estão fazendo mal contra você, mas você vai fazer o bem. Ah, mas estão te apedrejando, mas você vai estar amando, porque é isso que Jesus nos ensinou. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos cultivar boas coisas no nosso coração, que possamos alimentar no nosso coração da bondade e do amor de Deus, que os nossos pensamentos sejam pensamentos de bondade, de paz, de mansidão, de alegria, de comunhão, e que Deus venha nos dar força todos os dias para nós vencermos, irmãos, porque não é fácil. Vencer nesta vida não é fácil. Todos nós, irmãos, tem hora que nós queremos falar, fazer certas coisas, agir com certa violência, no sentido de, do nosso jeito, resolver do nosso jeito, mas a gente precisa saber que Jesus nos amou, que Jesus nos salvou, que Jesus nos libertou, que Jesus transformou a nossa vida, irmãos, e nós somos, através de Jesus, nós somos uma nova criatura. Amém. E se somos nova criatura, nós precisamos fazer algo que nova criatura faz, é fazer coisas novas, fazer coisas boas, fazer coisas de bondade, de misericórdia, de amor e de paz, que tenhamos no nosso coração. A Bíblia diz, a prudência, sim, é verdade. Não ande como uma pessoa incauta, como uma pessoa que não tem prudência. Não, tenha prudência em Jesus. A Bíblia diz que a gente tem que ter prudência, mas não ande com maldade. Há uma diferença entre prudência e maldade. Porque tem gente que ele tem maldade. O que é maldade? Ele já está pensando
em revidar, em fazer mal contra alguém. Ele está ali, sabe, irmão Jorge? Preparado para, se levantar, eu já faço isso. Ele já está com vontade. Mas a prudência não, a prudência eu vou me preparar. Porque se alguém levantar, eu estou aqui. Eu já não tem como me atingir, porque eu já estou fora do campo de atuação. Isso é prudência. Então, vamos estar, irmãos, nos livrando, não do mal. Não é do mal, eu falo aqui. A Bíblia diz que precisamos nos livrar da aparência do mal. Amém. Parece que é mal? Mete o pé. Não é porque é mal, não espere o mal chegar. Parece que é mal, fuja da aparência do mal. Então, que o nosso coração, irmãos, que os nossos pensamentos, que a nossa palavra seja a palavra boa, que o nosso coração, os nossos pensamentos sejam pensamentos bons. Amém. Para nós, sim, mas muito mais do que para nós, para todos. Que todos aqueles que estão ao nosso alcance, que tenhamos para eles boas dádivas, bons tesouros, porque a Bíblia diz, irmãos, que onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se o nosso coração tem como tesouro Jesus, Jesus vai estar dentro dele. Aleluia. O nosso tesouro vai estar dentro do nosso coração. É Cristo. Amém? Mas se o nosso coração for outra coisa, vai estar outra coisa lá dentro. Na hora do problema, você não vai pensar em Jesus, você vai pensar em tirar aquela outra coisa que está no teu coração. Então, que tenhamos um coração puro e cheio da presença do Senhor. Nos coloquemos de pé em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje é quinta-feira, domingo é domingo de carnaval. Então nós vamos comunicar aos irmãos que não teremos culto aqui, né? Nós já tínhamos combinado, não terá culto aqui, tá, irmãos? No domingo, por conta de ser um domingo de carnaval. Na terça-feira, aí fica a critério do presbítero Ronaldo. Feira, provavelmente eu não venho para cá, tá? Porque nesse trânsito aí, provavelmente quinta-feira, lá que a gente vir para cá, vai estar o pessoal voltando, vai estar problemático. Tá bom? Hoje já pegamos um engarrafamentozinho ali, né? Então vamos evitar. Deus abençoe os irmãos. Vamos estar orando ao Senhor para o término do culto em nome de Jesus. Se tiver alguém ao alcance da nossa voz, né, que você seja também alcançado pela graça do Senhor, pela palavra do Senhor. Se alguém quiser entregar a Jesus a sua vida, faça isso quanto antes, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta palavra. Que possamos alimentar, ó Deus, dentro de nós coisas boas, e que possamos ter boas coisas. Que nós não venhamos, ó Pai querido, apenas pensar na estética, na aparência, no corpo, no lavar, no comer, no beber, no vestir, mas que possamos pensar na vida eterna, preparada para o Senhor, pelo Senhor para o seu povo. Leva-nos em paz para os nossos lares, protege-nos, ó Deus. Deus, rogamos ao Senhor, ó Pai, por esta igreja, pela vida do presbítero Ronaldo, da sua esposa, da sua família, pela vida, Deus, do presbítero Eudinho, da irmã Maria, da sua família, Pai, pela vida do irmão Jorge, Deus, da irmã Eva, pela sua família, pela vida, Deus querido, da irmã Maurizete e sua família, pela vida, Deus, da Indiana, Deus querido, e sua família. Pai, rogamos ao Senhor pela minha vida e minha família, Pai, pela vida do Vitor, Senhor, de Daiana, Daniela, Pai amado, pela vida, Senhor, do irmão, Pai amado, da irmã Orciléia, Pai amado, pela vida, Deus querido, do irmão Arnaldo, que aqui não está, da irmã Sandra e da sua família. Deus, venha proteger, venha guardar, Deus, durante esse carnaval, Pai amado, protege-nos do mal. Se você com seu Hélio, com a sua esposa, com seu filho, sua filha, Pai, livra do mal, Pai amado, não permita que nenhum mal nos atinja, mas que a tua proteção nos acoberte, ó Pai amado, que o teu sangue, Jesus, venha nos proteger e nos guardar de todo mal, que venha sobre nós a saúde, a graça, a paz, a virtude, a alegria, e que em nome de Jesus, todo mal seja repreendido, ó Pai, que haja paz em Casimiro de Abreu, que haja paz em Silva de Jardim, que haja paz, ó Deus, no estado do Rio de Janeiro, e que o mal não venha nos tocar, que haja sobre nós a boa, a poderosa, a perfeita proteção do Senhor sobre cada um de nós e sobre a nossa herança, sobre a nossa casa. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com você e com a sua família. Aquele que crê diz amém. Terminado, irmãos, em nome de Jesus.